Graça e paz, meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente para nós trazer um assunto teológico, bíblico, espiritual, bem complicado e até alguns têm até medo disso. Você vai ver do que nós vamos falar. A maioria das pessoas do mundo tem medo deste assunto que nós vamos falar hoje. Mas você, ao final deste vídeo, vai poder ter certeza e nem vai precisar mais ter medo sobre este assunto. Mas antes de nós começar o estudo, eu peço que você venha se inscrever em nosso canal. A nossa meta agora é chegar aos 400 inscritos. Estamos perto. Eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal e nos ajudar a continuar crescendo e propagando o ensino da palavra de Deus. Por isso, se inscreva. E nosso canal aqui embaixo está escrito inscrever-se em vermelho. Deixe o seu like. Também peço para você trazer o seu comentário sobre os assuntos que você gostaria que nós falássemos ou sobre este assunto que nós vamos falar e também compartilhar o vídeo. O assunto que nós queremos trazer em pauta neste dia é algo, como eu disse, com bastante teses, com medo e é bastante polêmico. É relativo à alma, espírito de pessoas já falecidas, que é conhecido sob uma nomenclatura de fantasma. Quem é que já não ouviu falar? Ou filmes contando história sobre já viram fantasma, já viram aparições, ou viram objetos que se movem dentro de casa, ou então quando deita, apaga a luz, tem a impressão que vê vultos. Quem é que já não ouviu filmes de terror, onde mostra espíritos que vêm atormentar as pessoas, espírito que vem enganar as pessoas? Quantas histórias existem sobre tal chamado fantasma, né? Até existe um desenho chamado Gasparzinho Fantasma Camarada. Quem é que já não assistiu quando era pequeno? Mas realmente o fantasma existe? O que a Bíblia fala? Primeiramente nós temos que saber o que é o significado da palavra fantasma. No dicionário, a palavra fantasma significa aparição de pessoas ou espírito de pessoas que já morreram. Dentro da crença popular, fantasma é espíritos ou almas de pessoas falecidas que aparecem para as pessoas vivas de uma forma visível. E isso é dentro da crença popular, ou o que o dicionário fala do que significa a palavra fantasma. Mas agora aqui é um canal sobre a Bíblia, né? Onde é uma apologia sobre a verdade. E o que a Bíblia fala? A Bíblia é a lei de Deus, é os escritos do nosso Senhor, é a palavra magna de toda poderosa de Deus. Ela é a nossa âncora de fé. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala no livro de Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 9, e versículo de número 27, traz uma ordenança. O que é uma ordenança? É uma ordem divina. Está escrito na Bíblia, Hebreus, volto a dizer, capítulo 9, versículo 27. Olha só o que diz. Para o homem, quando fala homem é a humanidade, homem e mulher, para o homem é ordenado, ordem de Deus, morrer apenas uma vez e depois vir o juízo final. Esse texto está dizendo o quê? Que a pessoa morreu, ela não vai voltar mais, ela vai para o lugar que escolheu, esperando o juízo final. Esse texto ensina que não há como as pessoas retornarem, não há como as pessoas voltarem. É uma ordem de Deus, e a Bíblia diz que operando Deus, quem pode impedir? É a ordem suprema. No livro Eclesiástico, escrito pelo sábio Salomão, na Antiga Aliança, no capítulo número 12, versículo 7, diz: quando a pessoa morre, o pó, que é o corpo, volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Então veja o caminho que leva as pessoas, o espírito e a alma das pessoas que morrem. Ele foi ordenado morrer uma vez só, e depois do juízo final. E Eclesiástico diz então que o corpo, como Deus disse, né, morreu, volta para o pó,
e o espírito volta para Deus. Isso são verdades bíblicas. Mas na verdade, então você pergunta, então, o que são os fantasmas que aparecem? Aparece. Existe espírito que atormentam as pessoas, existe espírito que pode entrar numa casa, fazer barulho, bater porta, coisa assim. Existe. Mas não são espíritos de pessoas. Não são espíritos de pessoas falecidas, que voltaram da sepultura. Não. A Bíblia fala que são demônios. Demônios que estão para atormentar as pessoas, para levar pavor, para levar as pessoas a acreditar em coisas que a Bíblia condena, para que as pessoas se afastem do Senhor Deus. Demônios que estão conduzidos por Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira e que veio para enganar as nações. A própria Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 14, diz que Satanás, ele é capaz de se transformar até em espírito de luz, e se possível for, para enganar até os escolhidos. E se não for suficiente, Paulo, que escreveu Coríntios, também escreveu 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que nos últimos dias, alguns se apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Veja então, esses espíritos que enganam as pessoas, esses espíritos que se manifestam, que assustam, que levam pavor e traz tormento muitas vezes para a pessoa, não é o espírito de uma pessoa que morreu, não. São demônios que vêm para atormentar as pessoas. Uma vez uma senhora foi conversar comigo, me pedindo conselho. Ela disse para mim, se eu pudesse ajudar ela, porque ela entendia que eu conhecia a palavra de Deus. E ela disse que a sua mãe tinha falecido há pouco tempo. E o espírito dela vinha para atormentá-la de noite, vinha para trazer tristeza para ela. E eu perguntei para ela se ela se dava bem, eu conhecia as duas. Se dava bem com ela, se estava tudo bem, ela disse que sim. E eu disse, se fosse a sua mãe, por que ela viria para te atormentar? Se fosse a sua mãe, realmente, ela viria para conversar contigo, para trazer notícias de onde ela está, o que está acontecendo. Jamais a tua mãe, que te criou desde nova, que te cuidou, que na sua idade avançada, nas suas doenças, esteve sempre contigo. Não há motivo para ela fazer isso. Eu pude dizer para ela o que eu estou dizendo neste vídeo. Era demônios que vinham para atormentá-la. Porque o espírito da mãe dela estava no lugar juntamente onde Deus ordenou. Porque ela não pode voltar. Por isso nós temos que atentar para estas verdades da Bíblia. Porque a palavra morte, no grego, significa separação. Separar o que é espiritual do material. O material é o corpo, ele volta para o pó. E o espiritual, o espírito volta para Deus, e Deus destina o caminho daquela pessoa segundo as suas decisões aqui na terra, segundo as suas obras, segundo o seu posicionamento espiritual conforme a palavra de Deus. E por isso nós temos que atentar sobre esta verdade. Mas daí você pergunta, se os demônios que estão atormentando não são os espíritos das pessoas, quem são os demônios? A Bíblia diz que os demônios são os anjos que ouviram o engano de Lúcifer no céu e foi expulso do céu, e houve uma metamorfose neles, e eles se transformaram em demônios, e estão nessa terra chamados anjos caídos, espírito de trevas, para atormentar as pessoas. Então você pode entender e acreditar, a pessoa que morreu, ela não pode fazer nada para ninguém, tanto bem quanto mal. Ainda que tem pessoas que têm medo de entrar no cemitério de noite, com medo dos espíritos dos mortos. Os mortos morreram, estão em silêncio, estão deitados na sepultura, seu corpo. Você pode ir ali a hora que você quiser, não acontece. Nós temos que ter preocupação e medo dos vivos, dos assaltos, das violências, das guerras, das doenças que são transmitidas pelos vivos. Os mortos nada sabem, nada podem, estão já deitados na sepultura. Mas há uma luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e principados e legiões deste mundo que tenta desmerecer a palavra de Deus. E a única forma de você, que está me ouvindo, ser protegida dos demônios, não é por religiões, não é por símbolos de proteção, como uma ferradura, uma cruz, ou uma figa, ou uma planta atrás da sua porta, não. A única maneira de você ser protegido contra os demônios
é entregar a sua vida para Jesus. Eis que eu dou poder contra toda a força do mal. O Senhor Jesus te deu poder e autoridade, e no meu nome expulsarão demônios, ele disse. Então a única forma de você estar protegido, tua casa, tua família, tua chamada, tua saúde, é você entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é a nossa proteção. O sangue de Jesus nos cobre contra todo mal. Entrega a tua vida, confia no Senhor, seja salvo e ande na palavra, e você será o povo separado, protegido nesta terra. Eu quero orar por você neste momento para te abençoar e pedir a graça do Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, que o Senhor toque no coração das pessoas que estão ouvindo, que ainda não são salvas, para confiar, entregar sua vida a Jesus e ser cristão, ser salvo, protegido e ter autoridade contra toda a potestade, principado e legiões. E os demais irmãos que já são salvos, eu peço que o Senhor visite sua casa, sua família, sua morada e venha proteger mediante o sangue do Cordeiro, que já manifesta a proteção, a providência e a manifestação do próprio Deus. Obrigado, Senhor, abençoa a todos agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e sejam felizes.